Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Terça-feira, 2 de julho, mensageiro. No primeiro capítulo de Marcos já começa deixando os primeiros versos, na realidade, deixando claro algumas coisas, né? E a gente vê aqui, por exemplo, o verso 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Já deixa claro que aquele Jesus que foi crucificado, ele é o Filho de Deus. E o verso 2 diz, né, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Citando ali também Malaquias 3, verso 1. Voz do que clama no deserto. Ainda em Isaías, né? Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ou seja, ele começa fazendo menção de Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e fazendo menção também de João Batista, né, citando a profecia de Isaías. Mas o verso 2 também cita a profecia de Malaquias. E aí ele fala que é João Batista. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de alfarrobas e mel silvestres. A tradução aí na minha Bíblia e na sua Bíblia deve estar gafanhotos, mas essa não é uma tradução correta, né? Pelo menos alguns teólogos acreditam assim, eu também, porque seria alfarroba, que é uma árvore, né, uma planta, uma fruta, na verdade, dessa árvore, que é bastante conhecida ali em Jerusalém. O verso 7 e o verso 8 vai dizer: e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhes as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Portanto, nesses primeiros versos temos aqui João Batista, né, que batizava e pregava, né, e deu testemunho daquele que viria depois dele, que é exatamente Jesus Cristo, né, e ao qual João Batista tem que preparar o caminho, ou seja, preparar o terreno, preparar os corações para receber Jesus Cristo realmente como o Messias. E nessas citações, como bem explica aqui, como eu já falei, né, no segundo parágrafo do primeiro comentário, que Marcos 1, versos 2 e 3, contém uma citação do Antigo Testamento, que Marcos apresentou para descrever o que aconteceria na história. Essa citação reúne frases de 3 passagens, né? Isaías 40, verso 3 e Malaquias 3, verso 1, e também, no caso aqui, a lição coloca Êxodo 23, verso 20. E aí, o que é que diz Êxodo 23, verso 20? Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Este anjo, no caso, né? A lição vai perguntar aqui o que essas 3 passagens têm em comum. Isaías 40, verso 13 e Malaquias 3, verso 1, a gente praticamente já leu quando citamos Marcos, né? Verso 2, verso 3. Mas o que essas passagens têm em comum? E esse anjo aqui, na sua Bíblia, deve estar com A maiúsculo, porque esse anjo se refere ao Senhor Jesus. Se você ler o verso 21, além de toda a história do contexto do povo no deserto, a gente sabe que foi Jesus que guiou o povo. Então, o verso 21 ainda diz, guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Ou seja, só quem pode perdoar pecados é Deus. E nele está o meu nome. Não é que o nome dele, Jeová, estaria em Cristo, mas é o caráter, o mesmo caráter do Pai, é o caráter do Filho, né? Jesus disse: eu e o Pai somos um, certo? Então este anjo aqui que Êxodo 23 se refere a exatamente o próprio Senhor Jesus Cristo antes de vir à Terra na forma humana. Então esses versos, essas passagens falam que Deus enviaria um anjo ou mensageiro, né? Um no caso para cuidar do povo, e no caso de João seria o segundo Elias, né? Inclusive
naquela citação de Marcos, né, no capítulo 1, verso 6, a gente vê que João Batista, ele estava vestido exatamente como Elias. Isso está lá em 2 Reis 2, 2 Reis, capítulo 1, verso 8, né? E ele falou, né, em Marcos 1, 7 e 8, a respeito daquele que viria depois dele, que era mais poderoso do que ele. Essa declaração de João Batista, né, dizendo que ele não era nem digno de amarrar ou de desamarrar as correias das sandálias daquele que viria, mostra que João Batista tinha realmente uma visão elevada do Senhor Jesus. E o seu trabalho era realmente preparar o caminho, preparar os corações para receber realmente a Jesus Cristo como o verdadeiro Messias. Nisso, lá também em Marcos capítulo 1, a gente tem também o batismo de Jesus, que vamos ver amanhã, no tema de amanhã, na quarta-feira. Que Deus te abençoe, que você tenha um bom dia com Jesus. E se você não viu, né, agora sim, né, vai aparecer aí na tela a consagração diária de hoje, né? Comprometimento sincero. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Sabari